Vamos começar então discutindo, né, sobre o assunto que todo mundo fica aí falando, fica tão animado. Não é tão glorioso quanto todo mundo pensa, né? A gente tem algumas historinhas diferentes. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Então, eu gostaria de começar falando de inteligência artificial de uma forma mais humana possível, mais cotidiana, né? Eu acho que assim ficaria legal. Porque quando você fala em inteligência artificial, normalmente, né, se você não é da área, não pesquisa, não estuda sobre, você começa a imaginar que inteligência artificial realmente não existe, falhou, né? O mínimo que você lê, ela é datada dos anos lá 1960, 1950, 1960. Aí você fala, caraca, desde aquela época, e aí meus pais não ouviram falar de inteligência artificial, né? Meus avós não ouviram falar, meus pais não ouviram falar. Caramba, como assim, né? E esse negócio daí, a única coisa de inteligência artificial que tem é aquele filme da Odisseia no Espaço, que tem uma inteligência maligna. É, aí já vou citar aí a imagem que a Isa colocou no nosso grupo, né, de WhatsApp para conversar, do Leme do Wall-E, né? Cara, aquele Leme é maluco também. Então, o robô lá que controla o barco, né, o cruzeiro espacial, é muito zoado aquele robô, aquela ideia, né? É bem maligno, muito maligno, na verdade, né? E sempre tem essas ideias, e essas ideias por exemplo, o famoso filme IA, né? Inteligência Artificial, que tem um garotinho que é criado para substituir o filho de um casal que perde uma criança, blá, blá, blá. E depois o filme do Will Smith, né? Baseado em um clássico, né? Que é o Eu, Robô, aonde tem lá uma ideia das máquinas, né, se controlarem a humanidade, subjugarem a humanidade. E você sabe que esse filme do Will Smith tem várias versões, vários desenhos, né, baseados na mesma história, no mesmo conceito, tudo, né, rolando em torno dessa história daí do filme. E aí dá-se uma impressão que ou você, né, tem desconhecimento total e não acredita que a inteligência artificial exista, ou senão você acredita que a inteligência artificial é um monstro que vai criar robôs que vão subjugar a humanidade e aí vão colocar a gente num estado de geração de energia à la Matrix. Espero que todas as referências que eu esteja fazendo façam sentido, né? Se não fizer sentido, podem perguntar. Não é vergonha não saber essas referências, né? Eu tenho mais idade que vocês, eu sou um nerd plus advanced, né? Ô, senhor, Diga, meu querido. isso é a inteligência artificial do Star Wars. Inteligência artificial do Star Wars, qual que é essa? Seria o C3PO, tem o Ah, é R2. verdade, o C3PO, o R2D2, que são os robozinhos bons, mas também tem os robôs malignos lá, que são os Sim. droids de batalha, né? E eles podem ser controlados pela força, né? Então tem aí a força controlando os droids. Então, isso tudo é ficção. Isso aí é legal, é ficção. Não, sim, na parte de, né, os robôs ser controlados pela força, até beleza. Mas se for para a questão de meio técnico, assim, seria possível criar um C3PO da vida? Então, hoje eu digo para você assim, não, hoje não. Mas Essa, futuramente possível. futuramente eu acredito que sim. Eu tenho muita fé que seja, né, na verdade. Porque a gente tem uma limitação, né? E eu acho que a grande sacada é assim: a pergunta que dá para imaginar. Se você for ver, tem. Vocês lembram da aviação Cometa? Aqueles ônibus? Vocês devem de conhecer, né? A aviação Cometa. Empresa de ônibus.
Sabe por que que a aviação Cometa ela ficou com aqueles ônibus antigos durante tanto tempo? Porque o dono acreditava que em pouquíssimo tempo seriam feitas viagens espaciais, né? É, iriam voar, né? É, essas coisas, né? E aí ele não queria investir na evolução dos veículos terrestres de transporte. Ele achava que ele estaria levando pessoas através do ar ou para outros planetas, alguma coisa assim, né? Aí você fala assim, ele imaginou e por isso ele não evoluiu. Só agora que você vai ver ônibus novos da aviação Cometa, porque a aviação Cometa não tinha feito essa evolução por um pensamento, né? Sei lá, uma visão de carros voadores, tipo De Volta para o Futuro, né? Aonde você tem carros voadores, skates que flutuam sem roda e você consegue aproveitar várias das tecnologias e blá blá blá. Mas o que está acontecendo, na verdade, agora é que a gente chegou num ponto de inflexão, né? Por que que a inteligência artificial ela surgiu em 2017, né? É, ela surgiu em 2017, é isso mesmo, ela surgiu. Porque parece que antes de 2017 não existia inteligência artificial. Então é uma coisa bem esquisita, né? De se falar, mas parecia que antes do ano de 2017 não existia, né? Heitor e Léo, sejam bem-vindos, né? O outro Léo, o nosso comandante. E a gente já vai falar dele, tá bom, Isa? A gente vai falar do Elon Musk já. A gente vai comentar, assim, sobre as pesquisas e ele vai ser um ponto muito. Ele não, a empresa dele, o que eles estão fazendo, vão ser pontos de discussão, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Mas, voltando, retomando, imagina que nos filmes antigos, né, imaginaria-se assim, 2000 carros voadores, né, você teria, tem aquele famoso filme, O Quinto Elemento, onde você tem vias de tráfego, e aí que os carros vão numa direção, estão voando, e aí é por nível, né, umas coisas malucas feitas, e a ficção é muito interessante, por quê? A inteligência artificial, ela existe, né, a se abusar, ela foi pensada antes da computação em si, né? Aí a computação foi criada para poder solucionar os problemas dela, mas na época que ela foi criada, não tinha capacidade de processamento e não tinha velocidade de processamento capaz de processar o grande volume de dados. E aí esse grande volume de dados abre o aspas para se entender aí o tal do Big Data, né? Mas vamos continuar aí no grande volume de dados, entendendo a ideia. E aí, quando surgiu essa pegada da ideia da inteligência artificial, e aí viu-se que a inteligência, na verdade, precisaria de computadores mais potentes, né? Começou-se, então, a pesquisar, estudar, né, formas de otimizar. Então, foi-se, né, nesse período que a gente viveu até dos meados de 60 até 2000 e lá vai cacetada, então a gente já pode colocar aí quase 80 anos nessa brincadeira, então aí quase um século, os algoritmos foram sendo trabalhados, elaborados, desenvolvidos, e aí eu cito um algoritmo, por exemplo, né, bem interessante, né, o famoso problema do caixeiro viajante. Ele é um clássico da computação para você fazer análise, entender o algoritmo do caixeiro viajante. Ele é um algoritmo de complexidade exponencial, né? Perdão, complexidade fatorial. E aí você tem um problema com cinco, né? 5 elementos, você tem 120 operações, né? Possibilidades. Então, com 5, você já faz 120. Então, ele é uma curva que ele faz assim, né? Ele cresce de uma forma extremamente rápida, né? E cresce muito, chegando a uma possibilidade de você não conseguir mais trabalhar, calcular e resolver. Até hoje não existe, né, computação para a gente resolver o problema do algoritmo do caixeiro viajante de forma aceitável.
mas só porque não existe uma forma da gente resolver o algoritmo diretamente, a técnica com complexidade fatorial, não quer dizer que ele não consiga ser resolvido, né? Existe aí várias heurísticas que foram criadas, e aí é uma palavra bacana para vocês pesquisarem, né? Porque heurística, você vai lembrar da heurística de Nielsen, né? Lá no IHC, e na verdade né, não é só isso daí, tem mais coisas sobre a heurística. Você pode entender da seguinte forma: eu estou achando algo viável, pode não ser a melhor solução, mas é uma solução que é possível, né? É uma solução aceitável. A heurística traz esse conceito. Eu consigo dar uma resposta viável, uma resposta aceitável. Ela pode não ser a melhor, mas é uma resposta que dá para se viver com ela. Então, isso é uma característica muito interessante da heurística. E esses algoritmos que nesses 80 anos daí foram evoluindo, né? Melhoraram muitos processos. Por exemplo, você trabalhar com redes neurais, com grandes camadas para análise de dados se torna impossível porque o processamento é muito pesado. Então, criou-se uma rede neural diferenciada, chamada convolucional, para você poder fazer tratamento de imagem, onde ela não analisa tudo, mas algumas partes e blá, blá, blá. Então, vão sendo criadas técnicas que otimizam os nossos algoritmos de resolução de problema. E essa grande sacada de otimizar os nossos algoritmos é tudo de bom. Imagina lá a situação, né? Por exemplo, a gente brincando tranquilos, faz parte. Daqui a pouco vai ser aqui, eu vou falar a mesma coisa para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. E imagina só, a gente pegar lá a parte de estrutura de dados, né? Você tem aquele famoso algoritmo do Bubble Sort. O algoritmo do Bubble Sort é uma droga, é muito ruim, né? Você faz trocas absurdas, né? Você testa todo mundo com todo mundo. É ruim. E aí fala assim, e se a gente quisesse melhorar, né, a velocidade de ordenação das coisas? Bem, se eu quero melhorar a velocidade de ordenação, eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, aumentar a capacidade de processamento de memória, e aí você vê que realmente melhorou a velocidade do algoritmo Bubble Sort. Ou mudar a técnica de ordenação, que foi o que aconteceu. Então, faz parte do processo você evoluir os códigos, né? Evoluir as técnicas. E nesses 80 anos que a gente tem aí, desde lá do início do primórdio da inteligência, veio crescendo muitas técnicas e os algoritmos e sendo otimizado para as realidades que se tem. Hoje nós temos uma capacidade computacional muito maior. Hoje a gente trabalha com virtualização. Antes você precisava evoluir o teu hardware para comportar o teu software. Hoje você, com o teu hardware, você consegue rodar 2 sistemas operacionais, um dentro do outro. Eu já cheguei a rodar 5 na minha máquina pessoal. Então, o sistema base mais 4 sistemas operacionais. Eu fiz isso em aula. Roda. Não vou falar para você que fica com a melhor performance do mundo por causa das interfaces gráficas. Mas se você tira a interface gráfica, a velocidade sobe lá em cima, então a capacidade de processamento melhora muito, né? Hoje a gente tem aí o processamento das placas de vídeo, né? Que são os Graphic Processors Unit, né? Então, as unidades de processamento gráfico, as placas de vídeo hoje são ferrenhas, são fodas. E essas placas, elas têm capacidade de processamento muito além de muito processador de máquina. Então, assim, são extremamente velozes, elas são otimizadas para o processamento vetorial. E isso tudo faz com que sejam processamentos muito rápidos, né? E nessa sacada, a gente vai, por exemplo, para ambientes de nuvem, né? Então, vamos falar um pouco da maior nuvem, né? Ou a nuvem mais famosa que todo mundo gosta de comentar, da Amazon. A Amazon em si só, ela tem uma capacidade de processamento gigantesca. Por exemplo, o Dropbox, durante muito tempo, ele rodou dentro da Amazon, né? A Netflix dentro da Amazon. Então, você tem infraestruturas gigantescas rodando dentro da estrutura da Amazon,
que é uma porrada de servidor lá funcionando, armazenamento, disco, memória, e aí você trabalha aí com capacidades, né, agregadas de processamento absurdo. Você pode ter muitas máquinas trabalhando ao seu favor. Não sei se a gente tem grana para bancar, mas que é possível, é. Eu não estou falando financeiramente. Estou falando que se você, sei lá, chega para a Amazon, fala que você quer alugar a infraestrutura toda dela para fazer um processamento aí do algoritmo do caixeiro viajante, você tem grana, azar dos outros, né? Eles vão otimizar para vocês e beleza, vamos usar. E aí tem umas coisas desse tipo acontecendo. Mas ainda assim, por exemplo, quando a gente, né, vamos já citar o Elon Musk, né? Vamos falar dos carros que andam sozinho aí do Elon Musk. Pô, bacana, você sabe que dentro do carro existe um computador, mas não é um computador que nem o meu, que nem o seu. Deve ser alguma coisa com maior capacidade de processamento. Ele precisa ter muito processamento. É uma máquina que precisa processar muitas informações, tem muitos sensores e fica analisando muitas coisas ao mesmo tempo. E ele não tem uma conexão de internet que vai ficar mandando para uma nuvem qualquer aí, tipo a nuvem da Amazon, do Google, da Microsoft ou qualquer outra aí, ficar fazendo processamento, né? Não está fazendo isso. E isso daí é muito importante de ser entendido. Hoje a gente tem limitações de velocidade, talvez o 5G, 6G tragam uma capacidade de você usar, né, algo tranquilo. O que eu falei para vocês no início da aula é real, eu não consigo ter sinal de telefonia dentro da minha casa. Então, aqui dentro da minha casa eu não consigo, eu preciso ir para fora. Do outro lado da rua eu consigo pegar o sinal. É uma coisa absurda isso daí. Na minha cabeça não é algo normal. Aí você fala assim: ah, também você mora na roça. Eu posso morar na roça, mas eu moro no centro da roça, entendeu? É, eu moro no centro da cidade e eu tenho esse problema. Então, essa característica que a gente tem hoje, né, de não termos ainda uma infraestrutura boa de telefonia, a nossa telefonia é podre ainda, é muito pobre. Você pode pegar, por exemplo, sabe aquelas caixas que ficam nas ruas, que sempre tem um técnico lá mexendo o fiozinho? Cara, aquele cabeamento todo é metálico e tem um monte de coisa enferrujada. Quantas vezes eu já peguei o esquema dos caras? Você vai, abre uma reclamação que a tua linha telefônica convencional não tá boa, o que o cara faz? Ele vai lá, tira você daquele parzinho lá que tá enferrujado, pega, coloca outro parzinho que tá limpo, vem aqui no teu poste e troca. Sei lá, você estava com um par azul, ele mudou você pro par roxo, par vermelho, sei lá. Ele troca o fiozinho, troca você de cabo. É o esquema, por quê? Porque oxidou, enferrujou, isso aí diminui, né? No caso, ela seria uma máquina de tempo real pelo fato dos processos que ela tende a fazer. Você está perguntando, Léo, do carro do Elon Musk lá, o famoso Tesla? Bom, não é tempo real. Tempo real é tenso, não é, mas é extremamente rápido. Então, são arquiteturas que foram desenvolvidas para fazer processamento de dados de uma forma otimizada. Ela não chega a ser tempo real, mas ela tende a ser muito rápida, é quase tempo real. Existe o delay da reação, né? Se não existir o delay da reação, beleza, mas ainda existe sim esse delay. Mas a tendência é melhorar. Hoje, né, estão surgindo aí os famosos computadores quânticos, a IBM está vindo aí falando de criação de computadores quânticos, a NVIDIA está entrando de cabeça no mercado de processamento de inteligência artificial, porque eles fabricam as placas de vídeo, né, que são eu não vou defender, mas que são ótimas no mercado, né? Tem uma boa colocação no mercado. Não vou falar se é a melhor ou não, mas ela está em uma ótima colocação aí no mercado. E aí a produção, né, de farms, de fazendas, de
de placas de vídeo, né, para fazer processamento, é algo real hoje. Se você pegar qualquer maluco minerador de Bitcoin, o cara compra aí um esquema para colocar não sei quantas placas para fazer processamento, para ganhar dinheiro aí, para fazer mineração de Bitcoin. E essa capacidade de processamento tem aumentado. E essa capacidade, estando aumentando no decorrer desses últimos anos, é o que propiciou realmente, né, a utilização de inteligências artificiais. Hoje, por exemplo, você pega o teu celular e você consegue jogar, né, jogos absurdamente complexos, com processamento de imagem fabuloso, com uma qualidade absurda de tela, veloz, tudo bonitinho, coisa que provavelmente você não consiga nem rodar no seu PC, se você não tiver uma placa de vídeo, um acelerador aí para fazer. Então você tem algumas coisas que mudaram muito o conceito. O celular hoje, muitos celulares são melhores que muitos computadores. Eu já vi muita gente, né, que tem aquele esquema de transformar o celular numa estação de trabalho e o celular funciona melhor que muito computador. Então, não é o problema da inteligência artificial ter falhado. É que não tinha como antes. Fisicamente era impossível. O tempo que demandaria para uma resposta era algo impossível. Já pensou? Ah, eu quero criar um carro autônomo. Legal. Demora 5 horas para ele responder quando ele lê uma imagem, para processar ela. Como que o carro vai dirigir? Como que ele vai andar? Não tem. Então, aumentou-se muito a velocidade de processamento e a capacidade de processamento. Essa capacidade de processamento aumentada que a gente está vivendo, e a gente está vivenciando cada vez mais, hoje a gente está chegando em um momento de que os SSDs estão se tornando reais, né? Antes, eu conversava com um colega, ele falava para mim que ele tinha um SSD de 32. Eu falei, caraca, 32, hoje você consegue pegar um de 1 tera, né, de 2 tera, pelo preço que você deve ter pago nesse de 32 na época. A probabilidade é grande dos discos físicos, né, mecânicos, né, deixarem de existir. Hoje, você trabalha facilmente, por exemplo, se você pegar um Chrome OS, você vai trabalhar com acesso à internet. Você tendo acesso à internet de alta velocidade, você não precisa ter nada na tua máquina. Ele consegue fazer stream de vídeo. Tem aquela plataforma de jogo que está querendo ser todo online, o processamento vai ser tipo mainframe, né? E aí você só vai pegar as telas, eles estão trabalhando em cima disso, eu não lembro do nome dela, eu peço desculpas, mas quem souber, lembra aí, eu não sei se é Arcade, lembro lá, sei lá, não lembro mesmo, porque não faz parte da minha rotina de vida lembrar disso daí. Mas, imagina só, você pegar e concentrar, você volta à ideia do... E aí eu paro e aviso, ó, aqui tá Stadia, isso mesmo, não é Arcade, é Stadia. Tá relampeando aqui. Se eu e o Lucas cairmos, quer dizer que, né, acabou a energia aqui no bairro. Então estamos avisando. Aí essa brincadeira é verdade, porque os caras estão voltando. A ideia de você levar para o personal computer, né, para o PC, então você passar a capacidade de processamento para o usuário, era uma coisa necessária para você melhorar a vida, mas conforme você está ampliando os processos, você pode jogar todo o processamento centralizado num supercomputador ou em super farms, né, de computadores, e aí você começa a processar lá e você só vai transmitir a tela para a pessoa. E aí você só trabalha com a tela, todo o restante fica concentrado lá no supercomputador. Um esquema de mainframe, né? É bem assim. E aí você começa a imaginar. Eu fiquei imaginando, eu li muita coisa na época, né, sobre o Stadia, a ideia dele. Obrigado, Lucas, por ter lembrado o nome. E eu falei, cara, que super fabuloso. Estamos voltando na ideia dos computadores mainframe, né? Então a gente vai ter supercomputadores e a gente vai ter terminais burros. Aí eu parei e pensei assim, cara, por que eu tô achando que é ruim isso daí? Porque o Google já tá fazendo isso com o Chrome OS dele, o sistema operacional dele é todo em nuvem. Tudo que você vai acessar é em nuvem.
Hoje você tem várias plataformas, por exemplo, o Google tem o Google Drive dele, para a versão Enterprise, ele chamava de Google File Streaming. E aí você tem um Dropbox, né, um OneDrive da vida, do Google, que fica tudo online. Ele não deixa nada na máquina. No máximo, na máquina, ele cria cache só para acelerar a vida. Você pode até disponibilizar conteúdos, né, localmente, mas você usa tudo na nuvem. Essa ideia de você jogar tudo para um repositório online é um absurdo. Ou há um tempo atrás, né, você tinha as pessoas fazendo download de filmes para poder assistir. E aí você tinha a pessoa durante uma semana fazendo download do filme, baixando, conseguindo um filme para poder assistir. Gastava horas com a máquina ligada, então você tinha gasto de energia. Você ficava com consumo de internet, você tinha que ter uma boa internet. E aí você, depois disso, você ia assistir o filme. Hoje você assiste na Netflix. Você entra aí no YouTube e assiste fácil. As pessoas não baixam mais filme. Não vale a pena baixar. Não é porque perdeu o gosto ou a polícia está prendendo. Não tem nada a ver. É que é muito mais fácil pagar um valor fixo por mês e eu ter acesso a todos os filmes que eu quero ver. Sei lá, você gosta de anime, vai para Crunchyroll, assiste tudo lá. Você paga um valor e você tem acesso a todos os desenhos que você passaria horas, horas, horas baixando um episódio. Você pode assistir um atrás do outro como nada, né? Tá ali, simplesmente vai passando um atrás do outro direto. Então, as velocidades de conexão de internet, velocidade de processamento, capacidade de armazenamento. Eu lembro quando o meu irmão começou a trabalhar. Aí o meu pai virou para mim e falou assim: Olha, eu queria dar um presente para o seu irmão. Mas eu queria dar um presente legal, porque ele começou a trabalhar, né? E eu queria incentivá-lo. Eu queria dar um pendrive para ele. Uma pendrive, segundo ele, né? Eu queria dar uma pendrive para ele. Aí eu falei, beleza, vamos ver. E sabe o tamanho? A gente comprou um pendrive de 120 mega. Cara, hoje você vai numa feira, o cara te dá o cartão dele com catálogo de produtos num pendrive de 4 ou de 8. E aí, como que você faz? A diferença? Como que cresceu? Meu, é absurdo a diferença. Então você vai, sei lá, você consegue hoje um cartãozinho, o cara faz cartão para apresentar a empresa dele, que é um pendrive, sei lá, de 8 GB e te entrega, te dá. Manja, distribui. Só para você poder acessar e ver o catálogo de produtos da empresa em 8 GB, que não ocupa nada daquilo. E aí você fica com o resto para você. E aí você fala assim, quem utiliza pendrive normalmente? Hoje pendrive está deixando de existir. Hoje você fala, é muito comum você colocar no seu repositório online, no seu OneDrive, Google Drive, Dropbox ou Mega, não importa, você coloca em uma pasta online. Quantas pessoas hoje não usam mais esse tal de pendrive por conta disso, né? Tirar foto antes era uma coisa absurda, porque eu lembro quando eu trabalhei com uma máquina digital da Mavica. Você gravava em disquete de 1.44 mega. E aí você tirava uma foto, você tinha que aguardar ele gravar. Aí ficava gravando, gravando, gravando. Aí depois eu vi uma. Eu trabalhei durante muito tempo com uma câmera fotográfica da Kodak, que era da professora Camila Amato. E o André, por ser cunhado dela, a gente usava para fazer trabalho, né? Pegar. Você gravava, tinha um tempo ainda, ele demorava processando, mas você conseguia tirar várias fotos um pouco mais rápido, né? Eu tiro foto da volta da FEG com o meu celular, eu coloco lá, o cara tá chegando correndo, eu fico assim, tuque, 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 tuque. E eu desço o dedo lá, eu chego a tirar 500 fotos no estalar de dedos.
Eu faço isso. Então, a capacidade de armazenamento, a velocidade de acesso ao dado, tudo está aumentando. E isso daí é que está propiciando ao uso de algoritmos inteligentes, né? De uso de inteligência artificial. E aí você tem aquela máxima que o mundo, né, conseguiu impor, em um ano, dobrar a quantidade de dados que acessou, né, produziu 90% do volume de dados aí que acessou nos últimos poucos anos. E aí, durante todo o restante da existência lá dos, sei lá, de 1900 e bolinha para cá, em 100 anos atrás, não tinha conseguido produzir tanta informação, né? Tanto dado armazenar. Hoje é barato armazenar, um HD é barato, o consumo pode ser colocado em nuvem, você armazenar. É diferente. E é isso daí que está propiciando a inteligência artificial a ficar tão próxima da gente, né? Hoje, por exemplo, se você falar lá um OK Google, né, sei lá, qualquer outro assistente pessoal que você tenha no teu celular, ele processa o que você está falando. Na verdade, ele fica processando o que você está falando, né? Ele fica trabalhando, ouvindo e processando, para saber quando você chamar ele, né? Ele está ouvindo e ele te responde. Processamento de linguagem natural, né? Então, de fala de ser humano. Eu não preciso ter um som único, exclusivo, em uma frequência específica para que acione alguma coisa. Ele analisa e ele faz análise de comparação se aquilo dali tem similaridade, tanto é que ele faz um treino com a tua voz primeiro, para saber como que você fala, para ele poder identificar. Já imaginou o Brasil do jeito que é? Nossa, é muito complicado você pegar, por exemplo, um cara de São Paulo. Não vamos longe, não. Vamos dar um passeio ali no sul. O sul é perto, né? Ou se não, mais perto ainda. Vamos aqui em Minas. Aí você chegou em Minas, você tem o mineirinho falando. O mineirinho falando, o sotaque dele mudou, ele fica lá no mineirês dele. E aí você dá um pulinho mais pro lado, você cai lá no Rio de Janeiro. O carioca falando muda o sotaque. E como que você vai trabalhar com essas nuances da fala? Através de algoritmos que fazem o processamento de linguagem natural. E aí ele consegue entender que uma determinada palavra, mesmo ela sendo pronunciada de formas tão diferentes por um cara de São Paulo, um cara do Sul, um cara de Minas, um cara lá do Rio de Janeiro, é a mesma palavra. Então, é a grande sacada hoje, a capacidade de processamento. Quando eu falei que o celular é melhor que um computador, é verdade. Você tem uma ferramenta de processamento muito ferrenha na mão, é fodástica. Então, ela consegue processar isso daí. Ela não precisa gravar isso daí, mandar para um serviço de nuvem, processar no serviço de nuvem e depois te devolver. Não há essa demanda, não há essa necessidade. Mas se fizer hoje, pelas velocidades de internet, ainda é totalmente possível. Tinha software tem alguns softwares daqueles de envelhecimento ou rejuvenescimento das pessoas. Você tirava uma foto, aí ele carregava, na verdade, ele fazia o upload no site, aí ele fazia o processamento lá e devolvia para você a imagem processada. Então ele não fazia nem no celular, ele fazia no único local. Então tem algumas características bem legais também das tecnologias que a gente está vivendo. E é isso que faz com que hoje a gente tenha a possibilidade de vivenciar e experimentar a inteligência artificial. E aí, quando o Lucas perguntou se a gente vai ter um R2-D2, hoje não. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de processamento para isso. Mas, quando a gente tiver, com certeza a gente vai ter aí um esquema de conexão válido, né, de velocidade, de interconexão, de comunicação. E a gente tem vários fatores que seriam legais de discutir, né? Sei lá. Por exemplo, é... deixa eu pesquisar aqui para mostrar para vocês. YouTube. Deixa eu compartilhar.
Alguém já ouviu falar da Boston Dynamics? Tem lá o site bostondynamics.com.br, mas aí tem o .com, perdão, mas tem aí o canal deles no YouTube. Cara, eu acho fabuloso, né? A Boston Dynamics, ela era uma empresa de desenvolvimento de robôs, e aí... Explica o porquê, Heitor. Conta aí. Por que que não podemos confiar na Boston Dynamics? Você pode falar pra gente, né? Se quiser abrir o áudio aí, fala pra nós. Senhor, eles vão criar o Eu Robô. Não é possível que tem gente que confia nessa empresa. Cara, a Boston Dynamics tem uma história bem interessante, né? Eles começaram a fazer desenvolvimento de sistemas de carga. Quando eu conheci a Boston Dynamics, putz, há muito, mas assim, muito tempo atrás. Eu acho que eu não sonhava em dar aula na FATEC, eu ainda estudava na FATEC, eu ainda não tinha concluído. Para fazer um tempo aí, então, né? Faz alguns bons anos. Aí eu assisti um vídeo de um tipo um cachorro, né? Que tava com uma carga, ou um burro de carga, né? Ele tava com uma carga nas costas, um quadrúpede, e ele tinha que subir um terreno. E eles estavam mostrando esses robôs, esse robô subir no terreno, e aí mostrou ele, por exemplo, na neve, né, ou em gelo. Na neve ele pisa, ele afunda, aí ele vai, ele consegue andar, no gelo ele escorregando. E aí passou-se muito tempo, eu não liguei o nome ao que era, aí de repente, quando comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, né? Eis que surge a Boston Dynamics, depois de um tempo o Google compra, depois de um tempo o Google vende, e depois de um tempo o Google compra de novo. Sei lá que loucura que é essa, né? Então, tem algumas coisas bem, bem legais. Eu recomendo muito vocês darem umas olhadas, né, umas assistidas aí nos vídeos. No site deles também tem bastante conteúdo, vocês vão ver aí os robôs, né? Mas tem algumas coisas bem legais. Eles estão com implementação agora de um braço robótico no Spot, né? Então tem algumas coisas bem legais. Tem o Atlas, que é esse robô daqui, eu acho ele fabuloso. O que eles fazem com o Atlas é uma judiação da vontade de pegar esses caras e bater neles, né? Mas botar um vídeo, não vai precisar de áudio, né? Só para vocês entenderem aí o que é. Esse cara daí, ó, que belezinha, é o Atlas. Se você vai ter aí um, um robô tipo do Star Wars, cara, olha o tamanho dele. Ele não é inteligente ao ponto de falar com você. Ele é para se movimentar, ele é mecânico. Mas é uma infraestrutura gigantesca para ele poder trabalhar, né? Isso aí, é vídeo de 2018. Eu acredito que o que a gente está vendo é coisa totalmente ultrapassada, né? Tem os vídeos do robô se equilibrando numa perna só, do Atlas numa perna só. Aí os caras pegam uma bola amarrada por uma corrente, puxa para o lado e solta. Aí a bola bate no cara. Aí o robozinho vai lá e se equilibra e volta. Então, assim, é muito legal entender que ele, na verdade, está trabalhando ali não a sacanagem de tentar destruir o robô ou derrubar ele, mas sim verificar se o algoritmo dele consegue processar né, as diretrizes que ele está lendo ali, as medidas, e se equilibrar, se manter equilibrado. Então, tem algumas coisas que são bem legais, né? Então, as histórias da Boston Dynamics mostrando o funcionamento dos robôs é top. Eu recomendaria vocês assistirem. E aí você tem eles, né, fazendo tração, que nem cavalo, né, ou rena. Aí, olha lá, ele andando no meio de pedras, né? E aí, para ele se manter equilibrado, como que ele faz isso? Olha lá o cara empurrando e tentando derrubar o robô de carga. E ele mudando de terreno, escorregando, ó. Opa, 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 e vai e mantém, cara. E ele vai. Olha lá, a bola de peso batendo e ele se equilibrando numa perna só. Tá vendo? Esse equilíbrio aí numa perna só é muito legal. Ó, ele escalando um terreno acidentado, né? Então ele vai experimentando e se mantendo equilibrado, ele tem que se manter equilibrado. Agora esse daí é a Chitá, correndo.
Ela chega até, sei lá, qual velocidade antes dela não conseguir se manter mais equilibrada, né? Olha lá, tá correndo, cara. Já chegou a 20 milhas por hora. E aí, eu acho que em 28 ela caiu, né? Olha o Spot andando aí, olha o Spot, que legal. Ele descendo escada, algo extremamente complexo de ser feito. É, todo mundo acha que subir escada é difícil, descer escada que é. Subir é fácil. Olha o Atlas aí carregando peso, ele levanta um peso e ele não destrói a caixa, né? Então ali, peso de 10 libras sendo levantado. E ele vai lá, consegue organizar. A história é muito bacana de como eles fazem isso daí. Então, quando ele movimenta o peso, ele muda o centro de gravidade dele e perde o equilíbrio. Ele andar na neve, olha que absurdo, andar na neve é extremamente difícil, ele está conseguindo. Então ele tem a dificuldade, ele tomba e você pode ver que o corpo dele é uma coisa extremamente grande. Aí vem ele para pegar uma caixinha, olha lá que legal. Aí vai o filho da mãe lá para ficar sacaneando ele, empurrando. Eu, se eu fosse robô, já tinha pego aquele taco enfiado na cabeça do desgraçado para ele aprender a parar de zoar. Ó, filho da mãe, eu fui abaixar para pegar seu corno. Você foi e puxou, tirou de mim. Mas ele identifica o símbolo, né, e vai pegar. Então, ó, só que bacana, ele percebeu que não tem mais ali e ele identificou novamente e ele vai tentando identificar o local e vai seguindo, ó. Bem bacana, né? E se ele caísse, né? Aí
Olha lá, tá mutado, desculpa. Voltamos, desculpa, agradeço, né, a compreensão. Estamos de volta. Apagou tudo aqui, mas já voltamos. Vou dar continuidade, né? Acredito eu que esteja gravando, então deve de continuar a gravação. Vou voltar a compartilhar a tela e continuar, tá bom? Mas não se preocupem, não. Qualquer coisa a gente volta e não tem problema. Faz parte, foi o que eu falei para vocês. Nós estamos sujeitos, né, a isso daí. Vamos que vamos junto, então. Vou compartilhar lá novamente. Para mim já está tudo belezinha, está aparecendo. E algumas coisas aí, continuando a nossa conversa. Olha só que legal. É, eu não sei se vocês, só a título de curiosidade, né? Eu não sei se vocês já pensaram quão complexo é a mão, né? Eu tenho acompanhado muitas coisas, principalmente por próteses, né? Para o pessoal que perde algum membro por algum motivo, e a mão é complicada, né? Tem até um meme famoso que o cara mostra uma mão robótica, e aí eles fazem piada, né? Sacaneando, porque o cara tá com a mão e aí a mão começa a fazer esse movimento e fica batendo dessa forma em cima da mesa, e ele tenta segurar e não para. Deu algum problema, né, de controle ali e não funciona. Então, o ato de fechar, a sensibilidade, como que a gente consegue pegar alguma coisa que é tão sensível e não estragar, né, não quebrar, pegar um copo e não estourar o copo pela pressão exercida, né? Então, cada um tem que ter uma menção ali, uma sensação, né? Então, a necessidade do tato é muito grande na hora de você pegar objetos, né? Então, quando o Atlas pegou aquela caixa que ele juntou as duas mãos, né? Ele tem que saber, porque senão ele pode fazer um processo de compactação, ou senão ele tentar pegar e a caixa cai, porque, né? Ele vai movimentar. E aí esse robô pegando o copo e colocando na máquina de lavar, pegou o copo na pia e colocou dentro da máquina de lavar sem quebrar o copo. Então são coisas bem interessantes aí da produção na parte robótica da Boston Dynamics, né? Uma latinha, pô, se você bancar bobeira, a latinha você pega, né? Eu queria ver pegar aquelas garrafas de plástico, né, de água, que é difícil. Olha ó, o filho da mãe sacaneando o Atlas, derrubando ele. Aí o Atlas, ele tem que ser capaz de se reerguer. Tá aí, ficou de pé. Colocar alguma coisa para o bicho escorregar e como que ele volta, né? Olha só que sacada genial. Ele utiliza o braço robótico para levantar. E aí ele pode andar. Então são coisas bem interessantes da robótica que, na verdade, não dá para você fazer um processamento. Esse daí é fabuloso, né? Esse robô que pega caixas e vai empilhando, né, com as ventoinhas ali, e ele usa um sistema de equilíbrio, né? E ele tem as leituras das tags e ele sabe que caixa pegar e aonde colocar. É muito bacana. Você vai para um sistema de equilíbrio, ele vai se mantendo equilibrado para funcionar. Olha só. E consegue altas velocidades, rotacionar. E você vê que existem alguns perfis diferentes, né? Ó, levanta uma perna, levanta a outra, ele não tem problema, ele carrega peso, né? Então consegue carregar o peso, então ele se mantém equilibrado ainda, ele sabe quanto de força. Olha lá, descer no escada e ele não cai. Eu de bicicleta, eu cairia, né? Imagina. Olha lá, saltando. O cara tá melhor que muito skatista, meu. Então, olha só que bacana, abrindo a porta, então sabe como abrir, tá sacaneando, tirando da boca dele ali, da mão dele, né? E aí ele vê a dificuldade, olha lá, e aí ele vê como que traciona, né? Então, como que ele pode fazer para tracionar? A porta ela vai fechando e ele vai empurrando para ela poder
sair. Meu, é muita sacanagem esse negócio aí. Eu acho fabuloso, ó, ele saltando. Putz, é demais, né? O parkour dele é melhor do que o meu. Eu não conseguiria fazer isso. É ruim, hein? Então, esses exemplos da Boston Dynamics são bem interessantes, né? Que é o que eles estão fazendo. Obviamente, eu acho que o que eles publicam hoje, que eles mostram, não é algo, né, que seja realmente o que eles estão desenvolvendo, o que eles estão trabalhando. Eu acho que eles devem estar muito mais avançados do que isso daí. Então, é óbvio que eles não vão vender esse negócio. Daiane dos Santos cai, por que ele não cairia, né? Então, eu acho bem bacana. Mas ele aprende, né? E ele sabe novamente como agir depois. Eu acho bem bacana os exemplos de movimentos que são feitos. É um ginasta olímpico, né? Olha lá, um triplo carpado robótico diferencial que ele fez. São coisas bem legais. Essa sacada do uso da inteligência artificial, quando a gente fala assim, ver robôs, aí fala, é robô. Bem, não é só em robô, né? A Boston Dynamics é um caso atípico, né? Que está mostrando a capacidade do desenvolvimento mecânico associado com a eletrônica, associado com a computação, né? Então, está se fazendo aí um processo bem interessante. Obviamente, se você já teve aula com o Smart, eu acho que ele vai chegar a mostrar para você as tagzinhas mágicas lá, são reconhecimentos de padrões. Então, ali tem um algoritmo de visão computacional rodando, né? E você tem várias técnicas aplicadas para aquele robô se manter. Ele tem que fazer o equilíbrio. Quem quiser procurar na internet, com Arduino você consegue fazer o tal robô equilibrista, né? O robô equilibrista é um barato, cara, é muito legal. Ele é uma placa com as duas rodinhas e você coloca de pé e ele tende a cair para um dos lados, né? Então ele vai cair para um lado para o outro. Se ele está caindo para cá, ele acelera para ele vir para cá. Então é física, na verdade, é aplicação de conceitos físicos na realidade. É isso que está sendo feito. Só que você consegue processar isso de forma muito rápida. Novamente, aí a gente vai voltar lá no que o Léo falou, não é tempo real ainda, mas é muito rápido. Tempo real são coisas que, né, dificilmente a gente vai ter na realidade. A gente tem coisas extremamente rápidas. Eu desconfio muito quando alguém fala que é real time, né? É, existem vários delays em cima disso daí, mas é muito rápido. Então, vou falar dessa forma. Entenda o meu muito rápido. Se você quiser entender ele como sendo em real time, tá tudo tranquilo, a gente está na paz quanto a isso. Mas é isso que eu te falei. É rápido, não quer dizer que a reação é instantânea, né? Tem o seu delay de processamento aí. Então, essa sacada desses caras da Boston Dynamics fazendo esses robôs malucos aí, saltadores, eu recomendaria muito. Eu gastaria horas assistindo esses vídeos da Boston Dynamics, porque deixa a gente boquiaberta de uma forma absurdamente única. Você fala assim, não acredito que estão fazendo isso. E o que o Heitor comentou é real. Você vai falar assim, a Boston Dynamics está criando o eu robô. Só que aí você tem alguns fatores importantes, né? A Boston Dynamics foca na mobilidade, né? O robô, ele não sabe falar com você. Ele não pensa, ele não age, ele não reage. Ele simplesmente sabe que ele tem aquela tarefa para fazer e ele vai fazer aquela tarefa. Ele tem que andar até ali e aí tem que pegar aquela caixa. Ele está focado em pegar aquela caixa. E aí o cara vai arrastando ali, né? E aí você vê que ele vai procurando. Ele não tem as interações que nem alguns robôs. Tem um robô muito bacana que foi desenvolvido, ele apareceu até no Fantástico há um tempo atrás, falando, né? E tem expressões faciais de uma mulher que fala, e aí você vê mexendo sobrancelha, mexendo boca, né? E aí tem as expressões faciais são montadas, mas ela conversa. E aí é um chatbot realmente, né? Ela ouve
através de processamento de linguagem natural, processa isso daí, e através do processamento ela pensa numa resposta. Só que, além disso, ela tem mais algo agregado, que é a mecânica das expressões faciais. Se ela quiser demonstrar que está com raiva de alguma coisa, ela fica mais sisuda. Se ela está surpresa, ela mostra, né, levanta a sobrancelha e fala, ó, né, dá uma cara diferenciada. E é legal que você está vendo que coisas separadas são feitas, mas não tem nada conexo ainda, não existe nada unido, né, junto, né, mesclado, que pode fazer um R2D2 e um C3PO funcionarem aí tão facilmente. Imagina, né? Você tem um robô, aí eu estou pegando a fala do Léo, né, os robôs que ele citou. Para quem não assistiu Star Wars, são os robôs que estão na história toda, né? Um é um humanoide, que ele é o serviçal da rainha, que depois passa, né, de mão em mão pela rebelião, e o outro é um robozinho que parece uma lata de lixo com rodinha que fica andando, mas que todos os dois têm personalidades. O humanoide é medroso que só ele, é um cagão absurdo, mas ele é um especialista em línguas, ele fala todas as línguas, né? Ele entende todas as línguas e traduz. E o outro não fala, só faz pi, 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 só fica fazendo os apitinhos dele lá. Mas é um especialista tecnológico, engenhoso, sabe elaborar coisas, sabe guardar segredos, ele mente. Então são coisas, né, que hoje não existe. A gente tenta criar dentro da inteligência artificial, a gente tem visto aí a tentativa de criar similaridades aos humanos, mas é longe, está longe, 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 longe. O que você consegue fazer para uma coisa, você consegue reproduzir uma coisa, né? Você não reproduz todas as nuances da característica do ser humano. Então, é difícil você ter um C3PO que, eu tá com medo de perder o braço, tá com medo de cair, né? Ele tem medo de fazer não sei o quê, porque ele entende que aquele cara é maldoso. Não tem essa possibilidade hoje. Hoje não tem. Então, quando falam para mim assim, você acredita que a humanidade será subjugada por robôs? Eu falo, não acredito nem que os robôs consigam, né? Porque se você não alimentá-los, né, não der energia para eles, eles desligam. Aí, mas aí ele vai começar a inventar uma forma de obter energia, e aí vai sempre estar se recarregando. Ele vai inventar? Ele não inventa bosta nenhuma, pelo amor de Deus, para com isso. Se não tiver dentro da programação dele fazer algo, ele não consegue fazer. Então, se é para ele aprender, se é para ele inovar, tem que estar na programação dele que ele tem que ser capaz de fazer isso. Se não tiver, ele não faz. E é simples desse jeito. Você sabe que os nossos programas, eles fazem aquilo que a gente manda. Obviamente, às vezes, eles fazem aquilo que a gente manda, e tem vezes que ele faz aquilo que a gente não manda, né? Ou a gente não soube mandar direito. Normalmente não soube mandar direito. E isso é uma verdade na inteligência artificial. Os algoritmos, na verdade, são grandes estruturas que fazem análise de dados que vão começar a ler informações. Só que como que você vai fazer com que ele entenda aquilo? Não existe ainda. Você tem que programar para ele entender. Quando a gente fala que ele resolve um problema, é porque ele foi gigantemente explorado, né, e analisado e programado para que ele resolvesse aquele problema. Tem uma leitura aí que tá pendente para mim, e eu estou querendo, né, ver se eu consigo ler essa semana ainda, que é a rede neural líquida que foi criada, que é uma das expectativas de se adaptar a uma coisa nova, fazer algo que não se tinha antes, né? Se adaptar a uma realidade que antes não se tinha. Então, se você era programado para fazer A e surge B, e você saber lidar com isso, essa talvez seja o início da evolução para chegar na resolução de problemas inesperados.
Você tem algoritmos de classificação, por exemplo, o KNN, para fazer classificação, né, agrupamento. Ele agrupa por padrões, mas isso daí é utilizado algumas técnicas de regressão linear, e aí você faz as regressões analisando os pontos mais próximos, e aí você cria grupos, e você diz quantos grupos você quer. Então, é matemática e estatística e álgebra linear, né? São as três grandes ciências que a gente utiliza para fazer. Em cima disso, vem os algoritmos, que é a computação, que vai fazer esse negócio funcionar. Mas é isso. Então, não existe mágica, não existe aprendizado do nada, não existe surgimento de uma máquina maligna que foi. Se você não programar a máquina para ser maligna, ela não vai conseguir desenvolver esse mal dentro dela. Aí você pode falar de um chatbot que ele seguiu para aquela. Como é? Um chatbot, acho que foi da Microsoft, que eles liberaram para o público, e em menos de 30 minutos ele virou nazista, homofóbico, preconceituoso e desejou matar a humanidade, né? E aí eles tiraram do ar. E aí entra os aprendizados que a gente vai falar, né? Você tem o aprendizado de máquina e você pode dividir o aprendizado em aprendizado supervisionado e não supervisionado. E o semi-supervisionado, né? Que é um pouquinho dos dois. Esse daí foi um aprendizado não supervisionado, então você não ficou olhando ele aprender. É tipo você ter um filho e largar ele no mundo e querer que ele seja a pessoa mais santa do mundo, sendo que você não educou ele. Então ele vai aprender o que passarem para ele, é uma esponja, né? Tá absorvendo. Aí o pessoal foi sacanear, foi brigar e falar besteira para o algoritmo, ele foi entendendo e traduzindo e pesquisando e analisando que aquilo era real, segundo a fala das pessoas. Por isso se tornou uma entidade maligna, mas ele falar que vai, né, destruir a humanidade e ele destruir a humanidade, existe um abismo infinito, né? Porque é um programa que tá falando só, né? Ele não tem conexões, não sabe se conectar à internet, né? Tem aquele filme Her, né? Pô, fabuloso aquele negócio lá que mostra que o cara compra um computador que começa a conversar com ele já se intera com a casa, começa a ter um relacionamento com ele, e aí de repente ele pergunta se o robô tá traindo, né? Se a inteligência artificial lá, se ela tá traindo ele, ela admite que tá traindo ele com não sei quantas mil conexões com um monte de gente. São coisas que ainda não tem. É muito bonito o filme. É com o mesmo ator que fez o Coringa do Batman, né? Eu acho que é Richard, não sei das quantas lá. E aí é bem bacana você entender isso daí. Então, o que eu queria, né, deixar nesse primeiro momento da nossa conversa é, é isso, né? A inteligência artificial não é tudo que você vê em filme, pelo contrário, está muito longe. Você não vai ter lá um Jarvis da vida que vai dar a consciência, sei lá, do Visão, né? Esquece, cara, você não tá nisso daí. Ah, mas a Siri consegue fazer um monte de coisa. Mas não existe muitos padrões, né? Então você tem que trabalhar em cima de padrões. A gente não tem uma unicidade das falas. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma inteligência artificial, um assistente pessoal falando contigo, cada um reage de uma forma. Eu lembro que quando a Cortana surgiu, as coisas mais engraçadas que eu via era a galera cantando a Cortana, né? Chamando a Cortana para sair, perguntando se não dava para dar um rolezinho, se ela não estava afim de namorar, algumas coisas bobas desse tipo, né? E aí você pega e fala assim, nossa senhora, ela não consegue entender isso daí. Não, ela consegue. Alguém viu que seria feito esse tipo de sacanagem e programou respostas, tipo, desculpe, mas eu sou um sistema computadorizado e impossível, eu não posso te arranjar o encontro. Mas se você quiser, eu posso verificar ou te cadastrar num site de relacionamentos. Chama ela para jantar, eu sou um sistema computadorizado, eu não como, mas se você quiser, eu posso ver os restaurantes próximos e fazer o pedido da sua comida favorita, se você me falar qual é. E aí são sacadas, são chatbots programados para responder, né? Então tá funcionando bem nisso daí.
Hoje, a gente tem inteligências bem desenvolvidas para várias coisas. Então, a gente tem ferramentas de análise, sei lá, na parte de engenharia, sei lá, construção civil. Vamos pegar construção civil. Você quer construir um prédio, e aí você quer fazer um prédio, o maior prédio do mundo. E aí você, né, vai sair construindo prédio, subindo e acabou? Não. Você vai fazer um estudo para ver quanto de material que vai gastar, para ver os materiais que ele vai ter, a resistência que vai ser necessária, as forças do vento sobre a estrutura dele, o que vão fazer acontecer, se, sei lá, bater um vento muito forte, será que esse prédio não cai? Ou ainda, hoje, análises de ferramentas de estabilidade para terremotos, né, em prédios. Ou ainda, você quer fazer a simulação da estrutura de uma ponte para ver se ela aguenta as ondas do mar, os ventos. Sei lá, a ponte da Baía de Guanabara. Você quer ver se ela aguenta as intempéries dos ventos e tempestades e maremotos que podem acontecer ali, né? As ressacas que podem acontecer. Como que ela pode, né, se movimentar? Você vê que a ponte ela faz um movimento gigantesco. Na FEG, a gente tem o curso de engenharia civil e tem concurso de pontes, eles têm disciplina para fazer esse tipo de estudo, né? E aí tem, na semana de tecnologia deles, eles têm o concurso de pontes. Coisa fabulosa. Só que hoje, você vai montar uma ponte para testar, para ver se ela funciona? Se a gente utilizasse um software de inteligência artificial, muito provavelmente a Torre de Pisa não estaria inclinada. E não é zoeira, né? Porque aí você iria ver o que você poderia fazer com sistemas de compensação, né? Análise do solo para ver se o terreno que você está construindo ele é arenoso, ele tem salinas por debaixo, o que pode ocorrer para você fazer a construção de algo tão grande e pesado em cima dele. Tudo isso daí pode ser analisado, testado, pensado, projetado, simulado através de algoritmos de inteligência artificial que fazem os processos de simulação. Então, muita simulação, muitos softwares de simulação são frutos da inteligência artificial, né, do poder delas. Sem eles, provavelmente a gente não conseguiria simular. Eu vi um muito legal com a equipe do Baja, que eles conseguiram um patrocínio para fazer simulação do amortecedor do Baja, né? O Baja é aquele carrinho de competição off-road, né? Que é para andar na terra. Então, os caras eles fazem todo o carro, incluindo as molas, a estrutura, eles fazem tudo. Então, eles queriam saber se aquela mola iria aguentar quanto de tensão, e aí eles vão botar o carro à prova. Você pode danificar o carro de uma forma irreparável ou com um custo muito alto, ou ainda você pode machucar a pessoa que está guiando só para você tentar fazer o teste. E você quebrar uma mola que tem um custo altíssimo, né, para você fazer, não é uma das melhores formas de se testar. Você vai lá no software, passa todos os parâmetros, monta, joga o desenho, a modelagem, o tipo de material e o software faz a simulação do quanto de força e de quanto de torção aquele carro vai aguentar e aquela mola vai aguentar. É uma coisa fabulosa. Então você sabe os limites do carro. Quer coisa mais legal? Eu sempre falo para todo mundo, eu não sou muito ligado em futebol, perdão para quem queria me sacanear por causa do meu time, pode vir sacanear que não vai fazer diferença, porque para mim ganhou, perdeu, nem sei quem é o treinador do meu time, muito menos quem joga no meu time. Mas se você vier falar de Fórmula 1 para mim, eu adoro Fórmula 1. Eu acordo de madrugada para assistir uma corrida de Fórmula 1 e eu gosto principalmente por causa da parte tecnológica envolvida, né? O piloto faz muita diferença, faz, mas a equipe por si só, se não tiver ali junto, o piloto não faz milagre. Você pode pegar o melhor piloto do mundo. Se você entregar uma equipe que é falha de alguma forma, vai sacanear ele em vários pontos, né? Aí você pode falar, na troca de pneus, não só na troca de pneus, mas toda a parte de telemetria que é cronometrado, é planejado, falar assim, olha, você tá com pneu para mais 5 voltas, em 5 voltas você tem que entrar. Como assim, por exemplo, eles sabem que em 5 voltas tem que entrar.
Se ele manter esse ritmo, você vai chegar lá, você está fazendo uma análise muito criteriosa dos dados, né? Para quem gosta de NBA, né, de basquete, é outro negócio fabuloso para você poder ter análise de dados. O futebol americano tem um filme fabuloso, 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 que é com o Brad Pitt, que é o cara que mudou o nome do jogo, alguma coisa assim. Filmão que mostra como a estatística faz a diferença, né? Jogo de beisebol, como que se faz diferença você fazer análises estatísticas sobre os dados, quem que você compra, quem que você vende. É uma coisa assim única, né? É um fator muito interessante que você começa a analisar os dados e você consegue tirar conclusões. E quanto mais dados você tiver, mais fidedigna será a conclusão que você tira. Então, mais assertiva ela será. Você vai diminuir o erro dela, né? Aumentando a assertividade com base nos dados que você tem. Então, são coisas legais que a inteligência artificial está aí fazendo e ela está agindo, né? E eu gostaria de saber de vocês, né, conversar com vocês, e aí a gente vai ter um intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta, conversar com vocês na próxima aula, depois do nosso intervalo, o que vocês vivem com inteligência artificial, né? O que vocês têm experimentado, o que vocês estão usando de experiência, né, com inteligência artificial no seu entorno, para ver se vocês conseguem reconhecer isso daí. E aí a gente vai discutindo e tentando levar aí para a nossa realidade, trazer para o que a gente está vivenciando, né? Fazendo com que faça mais sentido para a gente o que é a tal da inteligência artificial. Tá bom? É isso daí. Daqui a pouco a gente vai voltar para continuar falando, né, sobre esse assunto que pelo menos eu gosto muito e adoro discutir sobre, né?